Dicast. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Dicast. Eu sou a Graziele Conceição. E eu sou a Tainara Lemos e hoje vamos falar sobre o direito às relações internacionais em tempos de Covid-19. Nós somos acadêmicas do 4º período de Direito do Centro Universitário de Ciências e Tecnologias do Maranhão. E esse podcast surgiu aí a partir da ideia da Emília Neri, nossa professora de Direito Internacional, e foi desenvolvido por acadêmicos de Direito. Nós iremos tratar sobre o surgimento, a abordagem internacional, questões socioeconômicas e sobre a abordagem do Brasil. Para isso, fizemos um convite a Márcia Costa, que é mestre em História. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Prazer em conhecê-la. Tudo bem, querida? Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente discutir essas questões sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou professora de História do IFMA Campus Buriticupu, possuo mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí e, no momento, eu sou chefe do Departamento de Pesquisa do Campus Buriticupu. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada pelo convite. E convidamos também o Neudson Castelo Branco, nosso professor de Processos e Controle de Constitucionalidade. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos alunos por esse convite. A professora Márcia Costa, com a sua disponibilidade de estar aqui junto conosco para tentar trazer algum conhecimento para vocês. Sou professor de Direito, também sou professor de História, também sou psicanalista clínico, e trabalho nessa área, tanto jurídica como também da História Social e Cultural, especializado ali pela também Universidade Federal do Piauí. Estamos aqui tentando prestar algum serviço aqui para vocês. Obrigado. Inclusive, eu também quero agradecer esse momento, professor Neudson. Eu acabei atropelando um pouquinho aqui as chamadas, agradecer também por aceitar dividir esse momento comigo, para a gente construir esse momento de discussão. O surgimento. Sabemos que o primeiro caso oficial de Covid-19, ele aconteceu em dezembro de 2019 em Wuhan, lá na China. E esse vírus, ele passou a ser conhecido como a nova síndrome respiratória aguda grave, o qual faz parte da família do coronavírus e é considerado uma forma bem mais agressiva. Foi com o início da pandemia que os países eles tiveram que tomar diversas iniciativas para conter aí o avanço dessa doença. Existe até o Regulamento Sanitário Internacional, que define orientações acerca do direito e das obrigações dos países membros, no relato dos eventos da saúde pública perante a comunidade internacional. Uma das orientações necessária é a obrigação de notificar aí, no máximo 24 horas, todos os eventos de grande importância. Para quê? Para que possam gerar uma emergência de saúde pública e de proporção internacional, com a finalidade de evitar a propagação dessa larga escala desta doença. Então, diante do momento em que estamos vivendo, até onde a China tem culpa? Professora Márcia, pode... Posso, sim. Pode sim, fica à vontade. Primeiramente, eu queria colocar sobre problemática a questão, a própria questão. Até onde a China tem culpa. Então, meu primeiro movimento é colocar sobre suspeição, o próprio questionamento, até onde a China tem culpa. Por que eu situo a pergunta desta forma? Porque a gente tem que observar a geopolítica daquilo que convencionou se chamar de vírus chinês, Então, nós sabemos que dentro desse tabuleiro internacional da geopolítica contemporânea, a gente viu uma medição de força, mesmo antes da pandemia, entre a China e os Estados Unidos. Então, a gente observou que o Trump, em alguns momentos, para não dizer em vários momentos, procurou transformar o novo coronavírus em uma arma, em um argumento contra a própria China, na tentativa de, inclusive, de associar a China ao vírus chinês, que fosse ligada à memória coletiva, essa relação fosse
automática entre vírus e China, inclusive alguns políticos, e nós temos pagado por isso em termos de relações externas, até para aquisição de insumos e vacinas, no próprio governo chinês, essa indisposição, inclusive, do governo brasileiro em acabar corroborando com essa ideia de vírus chinês. Então, assim, o que se tem visto também, né, no cenário internacional em relação a essa culpa, entre aspas, da China, é um discurso que culpabiliza a China por causa da pandemia do novo coronavírus, que tem vários adeptos no Brasil, mas que ganha respaldo por duas razões especiais. A primeira é que a China ela é acusada de ter demorado a alertar o resto do mundo com relação à gravidade da Covid-19. E também Pequim, ela é acusada de maquiar as estatísticas sobre a doença, né? Além de algumas alegações de caráter conspiratório em relação à China, que a China teria produzido vírus em laboratório e que isso serviria para a China dominar o mundo. Mas o que se sabe é que o governo de Pequim, ele fez esse comunicado oficial em 14 de janeiro, né? Em 14 de janeiro já se sabia o que estava acontecendo na China, a questão da crise sanitária. 6 dias depois, né, a China ela acaba publicando uma nota dizendo que o vírus ele tinha baixo risco para os humanos, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela acabou avaliando, ela acabou chancelando, digamos assim, esse comunicado da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente também observa que, além desse cenário geopolítico para a gente se situar essa possível culpa da China, a gente observa também que de tempos em tempos, né, a última pandemia, por exemplo, da gripe espanhola, em que a gente acaba atribuindo a determinados países como bode expiatórios, né, para essas doenças. Então, eu acho que o meu direcionamento é a gente pensar, né, colocar entre aspas essa culpa da China e tentar situar, contextualizar como se constrói essa ideia do vírus chinês, não negando, obviamente, que a gente tem dados que comprovam que alguns dados, mas eles não são inquestionáveis sobre o surgimento do vírus na China, né? Mas eu gostaria de tentar pensar essa questão a partir da geopolítica, para a gente pensar em o que nós estamos chamando de culpa da China, situando dentro do contexto de disputa internacional, nesse tabuleiro de medição de força entre Estados Unidos e a China. Então, dessa forma que eu queria fazer essa discussão. Com o agravamento aí dessa pandemia, pode ser considerado aí uma imprudência internacional, já que a China ela demorou a emitir esse alerta? Eu primeiro, antes de atentar a isso, eu gostaria de corroborar com a mesma ideia da professora Márcia, porque a gente precisa primeiro observar que as informações que a gente colhe são informações jornalísticas, né, são informações em tempo real pelas redes sociais, pela internet, e em um momento específico. Então, quando a gente faz uma análise de jornalística, que a gente já percebe que não há uma imparcialidade, quando a gente faz uma análise a partir dessas informações de massa, somente pelas redes e pela web, que também não podemos considerar como algo imparcial, a gente precisa fazer, então, a nossa própria análise crítica. E não dá para fazer uma análise do vírus sem fazer essa análise geopolítica. Mesmo porque esse vírus surge em um momento em que também se estava estabelecendo desse contexto mundial, né, um trumpismo, uma luta de um governo de extrema-direita norte-americana, de interesses também de aumentar os seus tentáculos pelo planeta, como também existe entre o governo de Pequim, e, obviamente, vai se criar, né, uma política conspiratória, uma teoria de conspiração, onde cada um, e principalmente os Estados Unidos, nesse momento, pelo fato do vírus ter sido despontado, informado, não surgido, mas informado dentro do próprio território chinês, favoreceu até os Estados Unidos para que ele possa criar essa teoria conspiratória e, a partir daí, usar um discurso.
Então, eu não posso trabalhar o vírus, eu não posso trabalhar a pandemia, eu não posso trabalhar não só a pandemia do corona, mas de outros que nós já tivemos, sem fazer essa análise geopolítica e esse contexto de teoria conspiratória de interesses econômicos dos países envolvidos. Eu acho que a professora Márcia foi muito feliz nesse sentido. E no momento que a gente passa a pensar desse jeito, que a gente faz essa análise crítica e a gente começa a fazer a leitura do jornalismo e a leitura das informações a partir dessa análise crítica, muitas dessas informações que a sociedade fica recebendo através das informações pela internet passam a perder o sentido. Por quê? Porque você passa a colocar em dúvida, você passa a achar que aí pode ser uma narrativa construída, um discurso construído para o interesse de alguém. Até porque as informações internacionais elas são promovidas por alguns meios de comunicações específicos, né? CNN, algumas que estão, BBC, algumas que realmente atendem um interesse de criar uma unidade de pensamento internacional. Isso já faz com que a gente desconfie dessas informações. Então, no momento que você me fizer uma informação de onde surgiu o vírus, ou se será que alguém é responsável por ele, a gente já começa a retrair, a se inibir, até em responder e querer dar uma resposta que vá atender, talvez, o interesse de alguém, de dizer a China é culpada, ela foi responsável de não ter divulgado antes, ela foi responsável de ter prejudicado para que pudesse começar rapidamente um tratamento, e eu não consigo ver dessa forma, né? Eu acho que é o inverso. A China, ela tem até contribuído, se você for observar, nesse momento, até para o surgimento de vacina, para as primeiras informações de dados científicos sobre o próprio vírus, que vai servir, inclusive, de base para os pesquisadores poderem combater. Então, eu não vejo a China como culpada de nada. Eu não acredito, também é um discurso que eu estou criando, porque tudo é um discurso que estão criando por aí também, que nada foi criado em laboratório, que não existe essa propagação chinesa para que possa ela depois dominar e controlar o mercado. Eu não consigo acreditar nessas informações meia filme de supercine. Eu acho que o vírus eu acho que a OMS e os cientistas é que vão terminar trazendo as informações, pelo menos mais imparciais, mais científicas possíveis que a gente possa ter. E se você for observar nessas próprias reportagens que estão espalhadas aí pela internet, os dados agora de 2021 são os dados muito mais consistentes do que os dados de 2020. O dado de 2020 ainda era fruto do trumpismo, que trazia uma nova narrativa política para o mundo, e o Brasil adotou esse discurso, essa narrativa do trumpismo, que a gente tentava ver a China como sendo uma arqui-inimiga e a principal responsável por todas essas mazelas que o Covid estava gerando para o planeta. Se tu pegas agora em 2021 as novas informações, você já vai observar que os cientistas já estão, inclusive, tirando até essa crença, esse discurso de que o próprio vírus surgiu na China, né? Fala o vírus responsável pelo Covid, que o vírus já existia há muito tempo, esses coronas, mas esse corona tal como nós estamos experimentando nesse momento. E você vai perceber que a Organização Mundial de Saúde, nos últimos discursos de agora de janeiro, fevereiro máximo, você vai olhar isso pela internet, pelo meio jornalístico, basta que você faça uma crítica, basta que você não sirva de ver essas informações apenas como se elas fossem verdadeiras, você vai observar que a OMS, os cientistas, eles começaram a derrubar essa tese, tanto de que esse vírus surgiu na China, ele pode ter apresentado por aquelas informações que vocês já deram aí no início, daquelas comunidades chinesas, onde surgiu problemas de pneumonia, porque a origem está aí, pessoas que tiveram problemas respiratórios, identificados como problemas pneumológicos, problema de pneumonia, e a partir daí a China começa a detectar. Isso mostra até a sua agilidade, isso mostra, inclusive, caso seja comprovado que é extremamente fácil de ser comprovado de que ele não surgiu na China, provavelmente outros países já teriam, quem sabe, até doenças desse sentido, e a gente não achar que era o Covid. E a China foi até mais ágil, porque quando ela percebe esses problemas que são respiratórios, dado como características específicas de problemas de pneumonia, ela já começa a detectar para o mundo que, na verdade, era um outro vírus, um vírus permutado, um vírus comutado, um vírus modificado, que estava trazendo uma outra síndrome que nós iríamos chamar no futuro de Covid-19. Então, para mim, eu acho que a China ela é precursora disso aí, em vez de ser a inimiga desse processo, se deu para vocês me entenderem. Obrigado.
Com relação à segunda pergunta, que estabelece a questão de imprudência internacional relacionada à omissão, digamos assim, da China, eu gostaria de fazer uma ressalva, né, com relação ao caso do Brasil. O Brasil, ele já tinha, né, uma experiência de outros países, inclusive da própria China, de vários países da Europa, e mesmo assim, nesse contexto, o governo federal, sem nenhum tipo de pudor, né, intitulou a pandemia como gripezinha. Então, eu acredito que o agravamento da pandemia, ela é uma imprudência nacional, porque na China, me parece que tudo poderia ser uma novidade. Inclusive, a gente revolvendo, digamos assim, esses dados, essas notícias publicadas em agências nacionais e internacionais, no começo havia essa ideia de que era alguma doença relacionada às questões pulmonares, ainda não tinha a dimensão do que poderia ser a Covid. Então, para vocês terem uma ideia, em dezembro, no comecinho de dezembro de 2019, os primeiros casos de pneumonia são diagnosticados em Wuhan, na China, né? Já no dia 29 de dezembro do ano de 2019, nós já temos a identificação do vírus, né, foi divulgado o código genético do coronavírus na China. No dia 5 de janeiro de 2020, a gente já tem o primeiro comunicado da Organização Mundial de Saúde, com 44 casos de pneumonia de causa desconhecida, né, em Wuhan, na China. Em 16 de janeiro de 2020, nós já temos um boletim epidemiológico, né, com as primeiras informações sobre o que se sabia sobre a doença aqui, já no Brasil. E no caso do Brasil, com certeza, o que a gente pode considerar é uma imprudência nacional, porque, diga-se de passagem, na China poderia, né, ser tudo novidade. Não era tudo novidade, porque rapidamente eles conseguiram, né, rastrear, digamos assim, o vírus, identificar o vírus, melhor dizendo, construir hospitais, isolar a população, e o Brasil, mesmo com essas experiências, então, assim, para essa segunda pergunta, eu tento desconstruir a segunda pergunta falando de imprudência nacional para pensar o caso do Brasil, porque já tinha essa experiência toda. E em pleno março, né, de 2020, em uma comitiva do presidente da República que chega dos Estados Unidos ao Brasil, muitas pessoas já estavam contaminadas e o presidente da República exercitando continuamente o seu discurso negacionista. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente pode caracterizar essa imprudência nacional, no caso do Brasil, é que mesmo o nosso país sendo assolado por Covid-19, nós tivemos aí o Ministério da Saúde sendo comandado por 3 ministros, o Mandetta, né, que começou, que esteve à frente da pasta no começo da crise, que foi demitido em 16 de abril de 2020, por discordar do presidente da República por questões de isolamento social, uso de cloroquina, e outras questões. Em seguida, nós tivemos o Nelson Teich, né, Teich, que foi substituto do Mandetta, que não conseguiu ficar no cargo nem por um mês, porque também discordou do presidente da República em relação ao uso da cloroquina, né? Então, assim, eu acredito que a gente pode pensar para essa segunda questão, em uma imprudência nacional. Assim, cortando para você ter uma ideia, é o que eu acabei de colocar, nós temos que ver a China como protagonista. O grande problema foi esse discurso trumpista que o Brasil adotou em 2020, foi que atrapalhou. Porque se você for observar, a China, no momento em que ela detecta, e que hoje nós já sabemos que a nova tendência de investigação vai deixar muito claro de que esse vírus ele é externo à China. A China pode ter recebido esse vírus, ninguém sabe ainda de que forma foi, talvez não saibamos, vão ter apenas hipóteses, e ele, obviamente, foi detectado, primeiramente, oficialmente, na China,
mas todo mundo já sabe hoje, as pesquisas estão provando de que ele provavelmente veio de fora, ele é externo à China, e a China, no momento que detecta, em pouco tempo, a China já colocou alguns protocolos. Então, a OMS, ela vai ter os seus protocolos que ela vai internacionalizar, a partir de parceria com a China. Então, a China já começa a dar um sentido, um rumo e um encaminhamento para como tratar essa pandemia. O que o mundo fez? O mundo resolveu, então, ficar esperando a decisão dessa parceria da OMS, que são vários países envolvidos, se estudar esse direito internacional, é um organismo internacional, junto com a própria China. Então, o que acontece? O que eu acho que acontece no Brasil é um ato criminoso. Por quê? Porque como é que nós estamos sabendo de que um país onde teve as primeiras informações sobre esse vírus que ainda não estava sendo mapeado, esse vírus vai ser mapeado e a China é protagonista e muito ágil, inclusive, nesse processo. Porque enquanto você via no primeiro semestre o surgimento desse vírus, no início do ano, e no primeiro trimestre, praticamente, a gente já tinha alguns protocolos que, inclusive, deles se consolidaram. Por exemplo, o uso de máscara, distanciamento, álcool gel, essas coisas todas. A gente já tinha praticamente em março, abril, a gente já tinha esse protocolo. A OMS já estava internacionalmente divulgando isso. E não devemos descartar que essa ação da OMS era em conjunta com a China. Como é que nós vamos acatar um país de pessoas que são incompetentes até para a vida pessoal, vai se assumir como cientista? Os ministros da saúde, eles têm que assumir essa responsabilidade numa CPI. O presidente da República vai ter que assumir a responsabilidade dessa CPI, porque não se pode brigar com o vírus. Nós estamos aqui discutindo um viés ideológico. Nós estamos aqui discutindo uma realidade de algo que é muito grave, que iria causar muitas mortes, que não era nenhuma novidade, era uma morte pré-anunciada, e que nós sabíamos que nós não tínhamos nada de espetacular para tratar dessa doença, porque não tínhamos ainda nenhum mapeamento completo dela, e que alguns países, algum órgão internacional que é responsável por essa pesquisa e por essas divulgações estavam tentando acionar posições para ajudar o mundo, e de repente 3 ou 4, 5 incompetentes perturbados mentais rompem com essa visão científica, que traz uma doutrina negacionista extremamente irresponsável, sem nenhuma fundamentação científica, sem nenhum acatamento do que a OMS estava divulgando no mundo, com um discurso extremamente ideológico contra a Organização Mundial de Saúde e mundialmente reconhecida, negando pesquisadores chineses e europeus que estavam tentando, e norte-americanos que estavam tentando divulgar isso aí, e depois os próprios Estados Unidos, ao eleger o Biden, rompe com essa política trumpista. O Brasil, incompetente de forma irresponsável, continua com o discurso ultrapassado, inclusive já superado dos norte-americanos, continua com esse discurso extremamente irresponsável e incompetente, negando uma política de saúde sanitária discutida, debatida, pesquisada, inclusive pela própria China, que tem bilhões de habitantes e, no entanto, teve menos mortes do que o Brasil, né, do que os países com milhões de habitantes, mostra de que a China conseguiu, mesmo negando, que eu acredito que há negação de informações, não há dúvida disso, mas mesmo negando as informações, certamente não chegou a esses milhões de mortes que países com bilhões de habitantes chegariam, né? Seria muito rápido chegar a 1 milhão de mortes. Eu tenho certeza que a China não chegou nem à quantidade de mortes que o Brasil teve, mostrando acertadamente que os protocolos que foram definidos em poucos meses do surgimento do vírus já estavam eficazes. Mostra a tecnologia, a ciência desenvolvida tanto pela OMS, os países, aliás, ligados à OMS, contra a própria China. E o Brasil, não sei por que carga d'água, por uma atitude extremamente irresponsável, ideológica, e até por incompetências e desumanidade e frieza nas relações, adota uma política ideológica que termina provocando o que nós já saberíamos que ia dar, que era a morte de, sei lá, se não parar, até 500 mil ou 600 mil pessoas daqui a 2, 3 meses. Então, eu acredito que os ministros que não romperam com esse discurso devem ser responsabilizados, o presidente da República deve ser responsabilizado, porque é muito claro e evidente pelas próprias ações dos ministros que ele estava por detrás desse discurso. Não estou discutindo aqui nenhum viés ideológico, estou dizendo algo que é muito grave, muito sério, né? E que os países que, de certa forma, não foram negacionistas, estão tentando, porque é óbvio que nós não sabemos ainda no que vai dar, mas estão tentando, pelo menos, diminuir o número de mortes, e desde que já estão aí na 5ª, 6ª onda aí, estão com menos mortes do que o Brasil, que nós estamos acreditando que estamos entrando ainda na 2ª onda. Ou seja, realmente a política
do discurso e a narrativa escolhida pelo presidente da República Brasileira e submetida de maneira de submissão mesmo dos seus ministros da saúde, adotando esse discurso extremamente contra o mundo científico, é sim o causador dessas centenas de milhares de mortes que até agora o Brasil está vivenciando. Abordagem internacional. Mesmo com medidas restritivas usadas para impedir a propagação da doença, o vírus já devastava boa parte do mundo, alcançando até regiões já abaladas por outros problemas, como é o caso da Venezuela e de alguns países do Oriente Médio, como a Síria, que já viviam conflitos internos, políticos e sociais. E nós sabemos que com a pandemia do Covid-19, até os países desenvolvidos estão enfrentando dificuldades para controlar o contágio. E quanto a esses países subdesenvolvidos, que há algum tempo eles já vêm enfrentando crises internas, o que eles vêm tentando fazer para diminuir ou alcançar a estabilidade dos casos? Primeiramente, é bom que se diga que uma das medidas que é indispensável para conter a pandemia e recomendada pela Organização Mundial da Saúde é a quarentena, não é isso? E não é só apenas o maior organismo, né, que trata dessas questões de saúde, mas a maioria dos estudos científicos comprovam a quarentena, o isolamento social, como uma medida eficaz para conter, para estabilizar e para conter, né, os casos de coronavírus. Então, assim, a quarentena, o lockdown mais rígido, né, nas cidades que são atingidas pela doença. Por exemplo, os próprios chineses, né? Wuhan, por exemplo, a cidade onde que se diz que se começou a pandemia, ela entrou numa quarentena rígida no dia 23 de janeiro. As escolas elas foram fechadas, o transporte público suspenso, estradas bloqueadas, né? Foi criada uma espécie de cordão sanitário em relação à cidade. Então, assim, medidas elas foram sendo tomadas, protocolos foram sendo acionados para conter o vírus em Wuhan, por exemplo. E a outra questão é a questão do lockdown em Wuhan também, né? Em que a gente vê um número expressivo da população cumprindo, né? Colaborando com o lockdown. E aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, na última semana, a população não é um número grande, a gente também tem que deixar isso claro, saindo às ruas pelo direito de ir e vir, né? Ali, pelo direito de sair às ruas. Eu fico imaginando o que é esse direito de ir e vir quando se trata de uma pandemia, quando se trata da saúde pública, quando se trata da coletividade. Então, assim, alguns países, eles alcançaram a estabilidade, também não é uma receita, mas, assim, basicamente, o investimento na ciência, né, são países que já têm essa trajetória, já têm essa preocupação, né, de investir na ciência, na tecnologia, de respeitar seus pesquisadores, e aqui no Brasil a gente vê um movimento contrário, né, do discurso anticientífico, a desinformação colabora muito, a fake news colabora muito, as redes sociais, elas são esse escoadouro de informações, de desinformações, digamos assim. Então, um controle maior das redes sociais no que diz respeito a essas informações falsas, né? Que a gente vê muito no Brasil, não apenas na pandemia, mas a gente vê isso muito antes. O cumprimento do isolamento social, o funcionamento apenas de serviços essenciais, uma organização de uma rede complexa de dados disponíveis à população, dados científicos disponíveis à população, a fiscalização por parte do governo, a conscientização da população que respeita as medidas, que tem uma consciência coletiva bastante grande, o diálogo e a comunicação com a população, uma comunicação precisa, cidadã,
eu indicaria, digamos assim, em alguns países, essas foram algumas medidas principais. Lembrando que quando a gente fala dessas medidas, a gente quase sempre se remete a países, digamos, de primeiro mundo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a América Latina, que a gente enxerga o Brasil, olha do Brasil para o resto da América Latina, a gente vê que essa situação tão terrível que nós estamos vivendo agora, com média de 3.000 mortos, né, na última semana, é um caso muito específico do Brasil. E algumas pessoas vão dizer o seguinte, mas se comparar a população, o tamanho do Brasil em relação aos outros países da América Latina, não sei o quê, não sei o quê. Eu acredito que a gente pode analisar por esse lado, mas a gente também, de forma alguma, pode negar toda a política, quer dizer, a ausência do governo federal em relação ao combate efetivo da Covid-19. Então, por exemplo, no cenário atual, o Brasil é um país isolado dentro da própria América Latina, países da América Latina mais pobres, com índice de desenvolvimento econômico muito inferior ao do Brasil, tem casos muito reduzidos de Covid-19. Inclusive, muitos desses países que fazem fronteira com o Brasil estão vacinando essa população que constantemente se desloca pela fronteira do Brasil com esses outros países, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, é uma situação que merece que o mundo olha para o Brasil, e inclusive é bom que se diga que o Brasil já foi referência mundial em um programa de vacinação da população, como o H1N1, que nós tivemos um tempo atrás, e hoje o Brasil se vê perdido, o mundo olha para o Brasil com receio, o mundo fechou as fronteiras para o Brasil. Vendo uma reportagem agora, dessa semana, a França tinha imposto limitações ao Brasil, que as pessoas que se deslocassem do Brasil para a França teriam que apresentar um atestado negativo de Covid-19, teria que ficar em quarentena quando adentrasse a França, mas hoje não. Hoje eles decidiram, né, que estariam proibidas as entradas de brasileiros na França, por exemplo. Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, quando a gente pensa como os países alcançaram a estabilidade no caso de coronavírus, a gente vê que são países que já têm uma tradição de investimento na ciência, na tecnologia, a população ela já tem um contato, a ciência não é um caminho distante, não é um horizonte distante para a população. A gente viu também a questão da comunicação, da agilidade, do interesse do próprio governo, uma agenda única nacional, digamos assim, em relação ao combate ao coronavírus. E aqui no caso do Brasil, a gente vê uma queda de braço muito grande em relação aos estados e o poder executivo. No início, se vocês observarem o noticiário, e a sensação que nós tínhamos era que a gente estava vendo tudo acontecer de braços cruzados, enquanto o presidente da República, né, ou digamos assim, o chefe maior da nação, negava para si e para os outros o problema tão grave que é o coronavírus. E hoje a gente viu que a conta chegou. E sempre polarizando a situação, trazendo questões de ideologia para a Covid-19, colocando falsas questões, ou se salva vidas, ou se salva a economia, que é uma questão que ela não é verdadeira, ela deita raízes profundas nessa máquina de morte que se tornou o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, o Estado governado pelo governo Bolsonaro é uma máquina de morte, é uma máquina que promove a morte. E a pandemia veio com um prato cheio, né? Em alguns momentos, por exemplo, ele disse que não era coveiro. A gente não viu. Recentemente, ele instalou um comitê sem a participação dos estados e municípios. Então, é uma desorganização imensa. E a gente vê que, enquanto a vacina não for para todos, enquanto a gente não comprar vacinas
a vacina para todos. Enquanto a gente continuar nesse estágio de negar a ciência, de negar a crise sanitária de Covid-19, nós vamos continuar, a nossa população vai continuar morrendo, não somente da Covid-19, mas também por outras doenças, porque esses hospitais, eles estão numa crise, né? Eles não têm leitos. Aqui no caso de Teresina, Teresina, São Luís, foram cidades que noticiaram nas últimas semanas situações muito tristes de familiares correndo de um hospital para outro, porque não tem oxigênio, as pessoas estão morrendo sem oxigênio, as pessoas estão morrendo sem atendimento médico, porque está lotado, há um colapso na saúde pública. E outra coisa importante também de ser dita é que esse momento, o que seria de nós sem o SUS? Sem o Sistema Único de Saúde? O que seria de nós, uma população que vem constantemente sendo atingida por retiradas de direitos, como a PEC, que é intitulada PEC da Morte, que congelou investimentos em saúde e educação por 20 anos. Né? Então, assim, que país é esse que se vê diante de uma crise sanitária, humanitária, e cruza os braços para a sua população? Um país que era exemplo para o mundo no programa de vacinação, um país que tinha tirado milhões de pessoas da extrema pobreza e da pobreza, se vê numa situação tão difícil como essa. Então, assim, a nossa situação é uma situação muito crítica, agravada substancialmente por um governo autoritário, por um governo fascista, por um governo negacionista, que vê nos professores, que vê na juventude, que vê na ciência, que vê na universidade, que vê nos institutos de pesquisa seus grandes inimigos, né? Então, assim, eu acredito que como podemos alcançar estabilidade e superar essa crise de coronavírus no Brasil? Acredito que a gente deve... uma das saídas é usar máscara, vacina sim e impeachment já. Eu acho que a professora contemplou, né, a resposta, que mais importante do que a gente dizer, ou tentar criar o mesmo discurso de que o outro também está fazendo e não está conseguindo conter, alimenta muito mais a ideia de que se o Brasil não fez, não teve problema nenhum. A gente precisa tomar cuidado com esse discurso, porque dá uma ideia assim, mas os outros países estão seguindo todos os protocolos previstos pela OMS, inclusive fruto de pesquisas que estão sendo realizadas em outros países, porque a pesquisa empírica ela é uma pesquisa experimental, ela vai analisando a partir de dados que já vamos mapeando dentro dos outros países. Então, o que os protocolos que são cada dia mais incorporados ou consolidados, ou novas ideias que vão surgindo, ou novas propostas que vão surgindo, eles são fruto de experiência. Nenhum projeto científico ele é o que eu acho, ou ele é porque eu tenho ideologia X ou Y. Os projetos científicos eles não têm esquerda, não têm direita, não são jogados. Então, no momento que eu digo assim, isso acontece, você vê esse discurso nas redes sociais. Está vendo? O país tal fez lockdown e não conseguiu diminuir o seu número de mortos. O fulano de tal tem tido isolamento, tem usado máscara, álcool em gel e não tem diminuído. Quando a gente repete esse discurso, a gente pode estar reproduzindo a ideia de que, olha, o Brasil não fez nada, mas quem fez lá fora gastou como quê e não resolveu nada. Não, cada realidade é uma realidade. E mais importante do que a gente ficar observando que nem tudo está resolvido, é a gente saber se pelo menos alguns estão tentando resolver. Mais difíceis são aqueles que nem está resolvido e nem está tentando resolver. E, às vezes, até impedindo que se resolva, que é exemplo do nosso infeliz Brasil, né, 2020 e 2021. Né? Isso mesmo, professor, concordo plenamente. Questões socioeconômicas. Com a decorrência da crise sanitária que acabou aí se instaurando em um cenário mundial, os estados eles se viram obrigados a adotar medidas mais rígidas de isolamento. E essa medida não foi tão favorável assim do ponto de vista econômico. Muito pelo contrário, vários países começaram a entrar em crise. O maior exemplo foi o funcionamento dos comércios, que começou a ser limitado, tinham como prioridade somente os serviços essenciais e, consequentemente, o número de desempregados começou a subir.
E isso em vários países, não somente no Brasil. No Brasil, por exemplo, a taxa de desemprego em 2020 foi de 12,2% para 13,3%. E nos Estados Unidos, a taxa foi de 3,7% para 10,4%. É uma diferença bastante considerável, não é mesmo? E esse fato aí acabou evidenciando ainda mais a desigualdade social, elevando assim a taxa de extrema pobreza. É importante falar sobre isso, porque se até os trabalhadores que trabalham de carteira assinada, eles perderam seus empregos, como que não deve estar a situação daqueles que trabalham de forma autônoma, né? Porque muitos precisam ir para as ruas para trabalharem. É um meio de sobrevivência deles. E eles não possuem nenhum tipo de benefício, como aqueles que têm carteira assinada. Então fica uma situação realmente complicada. Sim, Grazi. É por isso que os estudiosos estimam-se que em 2020, cerca de 115 milhões de pessoas tenham sido levadas à situação de misérias. E esse número aí pode chegar até 150 milhões no ano de 2021. Então, sabendo desses dados, a solução para essa crise, o que os países realmente podem fazer? Esse assunto é onde eu queria chegar. Eu queria chegar, porque se nós estamos, o Brasil está no caminho errado. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional extremamente despreparado, incompetente e irresponsável. Se nós tivéssemos um Congresso Nacional sério, né, nós não iríamos passar por essa situação pior que ainda vai vir, né? Eu acho que isso tem tudo a ver eu sei que nós temos o STF aí tentando fazer alguma coisa, mas às vezes a própria origem do STF elitista, do STF extremamente comprometido, e de um STF que não conhece a realidade, não sai nem na rua. A gente nem conheceria os ministros do STF se não fosse hoje as redes sociais e os meios de comunicação. Costumo dizer que o STF antigamente eram alienistas. Eles chegavam no dia de reunião ali por Brasília, a gente morava nos rincões do Brasil, ninguém sabia nem quem eles eram, nem conhecia o rosto deles. Porque não tinha rede social, não tinha internet. Então, se a gente perguntasse há uns 20 anos atrás, quem são os ministros do STF? Ninguém nem saberia. Pessoas extremamente importantes, vocês são do direito e sabem disso, são eles responsáveis pela essa questão do controle de constitucionalidade, também a própria interpretação da nossa Constituição, e eram pessoas alienígenas que viviam num mundo extremamente extraterrestre, num mundo de primeiro mundo, dentro do próprio país pobre, como é o Brasil, mas viviam num mundo de primeiro mundo, privilégios políticos, econômicos, sociais, e continua o STF sendo fruto de pessoas de alta renda que não têm essa empatia com as pessoas pobres. Mesmo com isso, eles têm tentado fazer alguma coisa e não conseguem. E o próprio Congresso Nacional, que tem as origens, inclusive muitas delas populares, está simplesmente neutralizado. E aí o que eu quero dizer? O modo de produção que nós vivemos, que é o capitalismo, nós tivemos pandemias já no capitalismo, mas não temos uma pandemia nessa envergadura. E isso que você está dizendo, se nós estivéssemos na Idade Média, não seria nenhum problema, porque nós não teríamos nem pessoas com carteira assinada, nem pessoas empregadas, porque nem existia esse modo de produção. Então, dentro do capitalismo, uma pandemia na envergadura que o coronavírus está deixando para a gente, ou qualquer uma outra, se fosse uma peste negra no dia de hoje, seria inevitável que nós tivéssemos, sim, crises econômicas e crises sociais, sem dúvida nenhuma. Então, isso aí é um resultado. É aquela velha história que a professora Márcia falou agorinha. A gente sabe que você precisa trabalhar, você sabe que você precisa estar aí, mas uma medida sanitária nesse momento não é porque a gente queira, né? Eu sei que é importante que se tenha uma aula presencial, eu sei que existe uma necessidade de que as pessoas tenham interrelações pessoais dentro do processo de aprendizagem, mas eu não posso entender que isso está sendo uma coisa normal no mundo agora, que não é. Eu não posso dizer, então, que eu vou poder circular na rua e à vontade, ou abrir todos os comércios, todas as empresas, sem nenhum tipo de protocolo, porque nós temos o direito de ir e vir, que não é. Quer dizer, eu não posso dizer, é absurdo quando eu vejo pessoas, inclusive da área jurídica, no meio da rua, dizendo que nós vamos lutar para que as coisas sejam abertas, porque nós temos direito de ir e vir, ou então os cultos religiosos querem ser abertos, argumentando a imbecilidade, que não tem nada a ver com a constitucionalidade, muito menos fere nenhuma legislação, de dizer que está ferindo a liberdade de cultuar. Não tem nada a ver isso aí, nada está ferindo liberdade de cultuar, e ninguém está sendo proibido da sua liberdade de cultuar, e muito menos da sua liberdade religiosa. Muito pelo contrário, não vejo ninguém perseguindo pela liberdade religiosa. Estou vendo as pessoas tendo ter limites por questão de crise sanitária. Aí, há uma emergência, né? Não é um momento especial.
Isso, exatamente. Ninguém está proibindo de você professar se é cristão, se é ateu, se é um bandista, protestante. Ninguém está querendo saber disso da tua vida. País nenhum está te proibindo de expressar isso. O que o país não quer é que você aglomere, isso é isso. Não quer que você aglomere hoje. No final do 2021, se estiver tudo beleza, você pode até ocupar o ginásio de esporte. Então, eu fico vendo as bandeiras desses religiosos, eu sou religioso, as bandeiras desses religiosos, eu também liderei igreja, essas pessoas que lideram religião dizendo um discurso desse de morte, e imbecil, considero um discurso desse um discurso imbecil. Desculpa que é a minha expressão. É preciso que a gente entenda que isso não está ferindo o direito de ir e vir, não está ferindo a liberdade de religiosa, de jeito nenhum, é um momento. Mas, para eu concluir, o que eu quero dizer para vocês é que, nesse momento, haveria um papel importantíssimo no modo de produção capitalista do Estado. Nesse momento, era importante que o Estado ocupasse esse espaço. Quando você diz que daqui a alguns anos, no ano que vem, pode ter 115 milhões de pessoas desempregadas, 150 milhões de pessoas passando necessidade, sim, mas se nós tivermos um Estado presente, você está vendo isso. A direção que o Biden já está tendo nos Estados Unidos, um país extremamente liberal. É um país extremamente liberal, mas você já está vendo o discurso do Biden no discurso da intervenção do Estado. Um discurso bem parecido com o discurso de Roosevelt naquela época do New Deal. Já estamos vendo um discurso em que o Estado tem que ser um promotor do desenvolvimento. Se o Brasil, por exemplo, tivesse saindo da pandemia hoje, e nós estivéssemos entrando no ano que vem, aquela onda que nós tivemos de 10 anos atrás, de desenvolvimento do PAC, de investimento do Estado na economia, de financiamento na agricultura familiar, de enfrentamento no investimento de pequenos negócios aí pelo banco, como é aquele banco que financia aí as pequenas empresas, que aqui em Caxias fica ali próximo da Igreja do Rosário, não estou lembrando o nome do banco agora, que as pessoas fazem, até aquele crédito amigo. Se nós tivéssemos uma política dessa intervencionista, que o Estado tivesse um promotor do desenvolvimento, é óbvio que nós iríamos sair de uma crise muito mais rápida e o impacto da pandemia seria menor. Agora, se nós estamos vivendo uma política que cada vez mais o Estado está sendo a economia em um período de pandemia, e que nós estamos tendo que passar por essa situação que não é nada agradável para o capitalismo, porque não é. Né? Empresas estão quebrando, pessoas estão ficando desempregadas, pessoas estão passando fome, o Estado, tanto que o Estado está conseguindo bancar o seu funcionalismo público, por isso que o Estado público está sobrevivendo. Mostra que, nesse momento, a intervenção do Estado seria importante. Se esse mesmo Estado, em vez de se ausentar, que é a política do Paulo Guedes, tivesse uma presença maior, quando essa pandemia acontecesse, que os próprios países ricos estão fazendo isso porque têm dinheiro e sabem o que tem que fazer, o impacto seria menor. Mas nós estamos tendo um Estado que está se ausentando, que não está dando nem sequer recurso, nem durante a pandemia, que seria esse auxílio emergencial, que é tão insignificante nesse processo. Imagine o pós-pandemia. Que perspectiva você está tendo de uma ideia de que o Estado será promotor? Que sentido tem eu abrir uma economia liberal depois dessa pandemia se as próprias empresas estão quebradas e sem recursos? Como é que eu vou dizer que nós vamos abrir para o mercado privado para economizar o dinheiro do Estado, para ele intervir na economia, se o capital privado também está quebrando? Então, nesse momento, era preciso que a política econômica do próprio governo modificasse. E o governo está chorando miséria, argumentando miséria e está entrando na miséria, porque está gastando as reservas que nós temos, não promoveu nenhuma política intervencionista nesse sentido de promoção de desenvolvimento, né? E nem está propondo nenhuma para o que vai vir aí, coisa que os outros países, mesmo sendo capitalistas liberais, estão propondo, e nós vamos terminar o quê? Aí nós vamos recair nisso que você está dizendo bem aí, no ano que vem. Por isso que eu digo, não tem nada ruim que não vai ficar pior. E ainda digo mais, tem outro aspecto que ninguém está parando para pensar também. Qual é? Eu atendo pessoas. Hoje eu atendi uma pessoa que veio aqui, a mãe e duas crianças, uma de 5 anos e uma de 10 anos. Vieram pegar sessões aqui comigo. Por quê? Porque o pai morreu. Então, o que vai também trazer para a sociedade que ninguém está parando para pensar? A quantidade de viúvas e órfãos. Então, a quantidade de viúvas e órfãos é responsabilidade da Seguridade Social. Então, até que ponto as pessoas vão dar conta da Previdência ou da Seguridade Social para a quantidade de milhares de crianças que vão ficar órfãos, que estão ficando órfãos? Porque o corona pode estar na tua casa e amanhã morreu o pai e amanhã as crianças ficarem. Quem vai assumir essas crianças? E as viúvas que estão ficando? E aquelas pessoas que, mesmo que fossem empregadas, estejam vinculadas ao INSS, que estejam vinculadas ao INSS, mas que o governo não esperaria uma grande quantidade de mortes para que o INSS pudesse dar pensões ou aposentadoria para essas pessoas. Então, poderá haver também uma quebra do próprio Estado.
E uma outra coisa, além disso, os auxílios de pessoas que estão ficando doentes e estão ficando afastadas por conta que elas estão infectadas. E pessoas que poderão estar incapacitadas de retorno ao trabalho. Você, como da área jurídica, sabe que isso pode acontecer, inclusive de pessoas que forem até se tornar aposentadoria por invalidez. Então, além dessa não promoção do desenvolvimento, que não tem outra saída, que seria promovida pelo próprio Estado, e que não está promovendo, não está dando nem o auxílio emergencial, não está recuperando nem a economia do momento, que na hora que ele joga o dinheiro, a economia melhora. Todo mundo sabe disso, como aconteceu com o auxílio de 600. E que não tem nenhuma previsão para isso, que os Estados Unidos já está se promovendo para isso. Os países da Europa, inclusive, deram muito auxílio emergencial lá em cima. Ali não é bondade, não. Ali é uma recuperação da própria economia. Ali é o Estado intervindo para que a economia não quebre. E sem falar dos problemas da Seguridade Social brasileira, que é muito alto. O Brasil é um país de Seguridade Social. O Brasil é um país corporativista no que diz respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, nós vamos também deixar para os nossos filhos, para nós mesmos, daqui a 2, 3, 4 anos, uma outra reforma para poder tirar o Estado dessa responsabilização e jogar a sociedade brasileira novamente para o desemprego e para fora da Seguridade Social. Vocês compreenderam o que vai acontecer? Sentiram o drama do que pode vir se nós continuarmos com um governo extremamente incompetente, incapaz e irresponsável? Sim, professor. Inclusive, eu estava imaginando aqui, enquanto você falava, a questão vai virar praticamente um caos, né? Parece que o olhar aí do nosso presidente, ele tem uma visão aí mais para a economia, a preocupação muito grande com a economia, e esquece das outras consequências, né? Eu diria que ele não está preocupado nem com a economia, ele está preocupado com a própria safar, né? Se safar do impeachment e safar o 01, 02, 03, 04 dos processos que eles têm nas costas. Mas com relação a forma como os países enfrentaram a crise econômica, a gente tem que denunciar essa falsa questão especialmente, né, muito presente no governo Bolsonaro, de que você ou salva vidas ou você salva a economia. E eu acredito muito naquilo que o professor acabou de dizer sobre uma política econômica de combate ao coronavírus. E, recentemente, uma carta foi assinada por 100 empresários, né, pedindo vacina já, porque pelo menos um pequeno segmento do empresariado corporativista brasileiro, filhos da Casa Grande, entenderam que sem vacina a economia não anda, né? Outra coisa também, em compensação do outro lado, ele se reuniu recentemente com grandes devedores, né? Grandes empresários devedores do fisco para pedir apoio, né? Contra essa CPI da Covid que está sendo instalada, né? Contra essas denúncias todas, de um modo fortalecer e acenar para o mercado que o governo está fazendo alguma coisa. Eu também gostaria de lembrar que a dinâmica do próprio sistema capitalismo, do próprio sistema capitalista, a dinâmica dele é a guerra, é a exclusão, é a morte, é a desigualdade. Nesse sentido, eu queria lembrar que a primeira morte detectada por coronavírus no Brasil foi de uma empregada doméstica, de uma senhora que não estava podendo se ausentar do trabalho, teve que cuidar de um casal que fez uma viagem ao exterior e que voltou ao Brasil doente, né, não teve, né, o seu repouso, não teve seu resguardo. Quando já estava numa situação muito crítica, ela teve que pegar o ônibus lá da Zona Sul, porque o pobre, a empregada doméstica, ela tem que pegar 2, 3, 4 ônibus para sair do seu bairro até se deslocar à casa do patrão. E essa senhora, a primeira vítima de Covid-19, teve que pegar um busão lotado, né, muito doente, para ter o atendimento e acabar morrendo. Então, uma coisa que eu queria deixar clara aqui, denunciar, é que é uma falsa questão salvar vidas ou salvar a economia, né? É uma falsa questão essa aí. Outra coisa também que eu queria denunciar aqui nessa entrevista é que o vírus, ele não iguala as pessoas, porque quem tem condições de pagar uma UTI
ele paga e, de certa forma, ele tem uma chance a mais de viver. Mas são os pobres, são os negros, são as mulheres que têm perdido a vida para o Covid. Então, o coronavírus não é uma doença que iguala as pessoas. Na verdade, ela abriu as entranhas do Brasil, né? Mostrou, evidenciou o quanto o Brasil é um país desigual. E isso também explica que, em plena pandemia, nós tivemos aí mais 10, 11 milionários na lista da Forbes, milionários brasileiros. Então, como é que se explica um país que tem um número enorme de pessoas entrando na lista de pobreza, de extrema pobreza, com mais de 350 mil pessoas, famílias que estão enlutadas hoje, pode explicar o caso do Brasil em que 11 novos milionários surgiram durante essa crise sanitária da Covid-19. Né? Então, assim, é bom a gente deixar claro que o capitalismo, ele tem uma força, ele tem um poder de barganha junto a deputados, ao próprio presidente da República, ao Congresso Nacional, muito grande, muito grande. Eles que estão ditando essas políticas econômicas, a demora que nós tivemos para que o auxílio emergencial saísse agora em 2021, com um número reduzidíssimo de pessoas contempladas, houve uma redução drástica do próprio benefício, e eu queria também destacar o caso de uma senhora, o que significou o auxílio emergencial de R$600 para uma família. E eu queria destacar para vocês que, lendo alguns depoimentos, as mulheres, por exemplo, que chefiam as suas famílias, né, que não tem a figura do marido, mas que mantiveram a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então, muitas dessas mulheres, elas se viram, de certa forma, com uma renda fixa, mesmo que durante alguns meses, coisa que elas nunca tinham sonhado. E com essa renda fixa, isso possibilitou que o Brasil não caísse num abismo profundo no ano passado. Né? Então, fica claro para o mercado, para o empresariado, que quando a população ela é inclusa no Estado, quando o Estado olha para a população, quando minimamente há uma distribuição de renda, há uma resposta da população. Então, o pobre, as mulheres, elas devem ser incluídas no orçamento do Estado. O Estado deve olhar para essa população como investimento, mas não, eles aproveitam uma crise econômica dessa para ficarem mais ricos, para barganhar com o kit de intubação, para barganhar, né, com os insumos necessários para salvar vidas. A gente viu aí vários casos de corrupção, de governadores presos, governadores passando por processo de impeachment, porque superfaturaram, né, recursos para combate à Covid-19. Então, o Brasil, né, desculpem o clichê, o Brasil não é para amadores. A Covid-19, gente, se nem a Covid-19 foi capaz de derrubar um presidente da República nostálgico, né, do comunismo, nostálgico, da cadeira do dragão, nostálgico, da censura, nostálgico, da ditadura militar, o que poderá abrir os olhos da população, né? É isso. Abordagem do Brasil. Bem, depois de falarmos sobre o vírus em relação ao mundo, vamos falar agora um pouco mais sobre o vírus em relação ao nosso país, que é o Brasil. Então, para quem não sabe, a nossa Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, e que vise aí a redução do risco de doenças e de outros agravos, e garantem também o acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Só para reforçar, saúde é um direito de todos, sim, sabemos, e é obrigação do Estado garantir este direito.
E fica aqui o meu questionamento diante dessa terrível pandemia que estamos vivendo, que já ultrapassou aí cerca de 4.000 mortes em um período de 24 horas. O que foi que o Estado fez? Quais foram as medidas tomadas pelo Brasil para que esse direito seja garantido? Eu gostaria de começar dizendo que em março de 2021, Bolsonaro ficou feliz porque existiram alguns protestos contra o isolamento social, né? Medidas de restrição à locomoção, né? Toque de recolher, né? E gostaria de começar assim, e gostaria também de destacar a frase dele, né? Uma frase recente. Logicamente, eu fiquei feliz, o Brasil todo gostou, mostra que o povo está vivo, os sentimentos democráticos estão aí valendo. Queremos nossa liberdade, queremos que todo mundo respeite a Constituição. Foi uma fala do Bolsonaro nas suas redes sociais sobre esse protesto em março de 2021. Agora, recentemente, em abril, alguns apoiadores também do presidente Bolsonaro, eles se reuniram em algumas cidades, né, contra a marcha, intitulada Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Eles se reuniram em algumas regiões, né, contra a proibição de missas e cultos presenciais, que foi decidida a reabertura das igrejas, dos templos, numa decisão unilateral, digamos assim, que já foi, inclusive, derrubada, como uma medida, né, que estava em jogo era a liberdade de culto. E o que me chama a atenção é que o nome dessa marcha, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, ela ecoa muito na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Que foi um dos movimentos de apoio de apoio da ditadura de 64 e contra o governo de João Goulart, né? E esses manifestantes que estavam ali lutando pela sua liberdade, pelo direito por sua liberdade religiosa, eram os mesmos manifestantes que estavam pedindo intervenção militar, estavam pedindo a liberdade do deputado Daniel Silveira, que está em prisão domiciliar por ter atacado o STF, né? Esses manifestantes, eles se dizem patriotas, usam a bandeira do Brasil, de vez em quando a bandeira do Império, né? usam as camisas da seleção brasileira, mas não usavam máscaras, né? Então, é esse o contexto de medidas tomadas pelo Brasil para garantir o direito à prevenção, ao isolamento social, às vacinas, às máscaras. Então, assim, o Brasil, ele é o país que a população, eu não digo a sua maioria, porque agora em abril esse número ficou bem reduzido, é um país, mas também não é o único, é o país que a população, em plena pandemia, sai às ruas pedindo o fim do isolamento social e a reabertura do comércio, né? Eu quero frisar que ele também não é o único, a gente já teve aí vários casos por aí. A diferença é que nós temos um presidente que incentiva a aglomeração, um presidente que é adepto do discurso anticientífico, um presidente que aglomera, um presidente que incentiva o não uso da máscara, né? Então, a gente vê também como a gente pode pensar as medidas tomadas pelo Brasil, quando a gente vê, por exemplo, a recusa dos Estados Unidos de comprar vacina, a recusa do Brasil de comprar a vacina Sputnik, né? Essa queda de braço entre os estados e executivos, sempre que tendo que recorrer aos tribunais para ter medidas como, por exemplo, direito à vacina, né? A vacinação obrigatória, que foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, né? A chamada de a Lei Nacional da Quarentena, uma série, né, de medidas de assuntos relacionados à saúde pública que, geralmente, assim, não é uma competência do Poder Judiciário de tratar dessas questões, mas diante da ausência, né, de medidas centrais, de medidas sóbrias, equilibradas, diante de um presidente que incentiva a desobediência civil em relação às medidas sanitárias, e um governo federal omisso, a gente vê aí, por exemplo, os tribunais tendo que tomar medidas em relação
ao combate ao coronavírus. Então, assim, esse é o país, né, um país que os participantes, que a população sai às ruas como patriotas que se dizem, que vestem a camisa do Brasil, mas se recusam a usar máscara, né? Então, em relação a essas medidas, a gente vê a demissão de vários ministros da saúde, que é um escândalo global. É um escândalo. Em plena pandemia, a gente tem essas cabeças sendo cortadas em plena uma pandemia, né? Outro ponto também que eu gostaria de destacar é a apologia à medicação não comprovada, como a cloroquina, né? E a gente vê aí como resultado a saturação do sistema de saúde, e aí nós temos mais de 350 mil mortes no Brasil, sendo que nós somos o epicentro da Covid-19 no mundo, somos um país isolado e estamos precisando de toda a ajuda possível. E tudo era previsto, né? Não foi nada que a gente chegou a esse ponto. Isso. Que foi um fatalismo, uma fatalidade, não. Foi coisas previstas, né? O preço que se paga a ter tido uma visão política dessa e uma permissividade por parte do Congresso Nacional que nós chegássemos nessa intenção, nessa situação, mostrando que realmente isso me deixou muito triste. Hoje eu não consigo mais acreditar no meu país, como você mesmo colocou aí em algum momento, a gente hoje é desacreditado, a gente fica pensando se numa pandemia dessa, onde nós enfrentamos a maior da tragédia da existência humana, que é a morte. Não tem algo maior, não tem uma tragédia maior da existência humana do que a morte. E nós ficamos diante disso e não melhoramos nem um pouco. Então, que tipo de ser humano é esse que nós autodenominamos de brasileiros? Como é que se constituiu o pensamento, o sentimento, né, desse sujeito, né, desse sujeito que a gente individualiza e classifica como diferente dos outros, que nós somos o povo, né, o povo brasileiro. Hoje eu fico me perguntando quem é esse povo brasileiro, que diante da maior tragédia humana, que é a morte, pessoas ficaram bilionárias, o Congresso ficou omisso, sabendo que uma opção negacionista chegaria ao estágio que nós chegamos. E eu fico, às vezes, olhando e vendo que ninguém toma atitude. E quando o judiciário toma atitude, ele é repudiado pelo próprio povo brasileiro, que pede o fechamento do STF. É um negócio assim escandaloso, realmente, você fala, é um escândalo. Eu não sei quem é esse brasileiro, eu não sei que sujeito é esse brasileiro. Se é um ser naturalmente, que se constituiu naturalmente perverso, né? Eu vejo um quê de perversidade dentro da alma de alguns brasileiros e vejo um quê de sociopatia dentro de quem está ocupando o nosso governo. Não falo de presidente, não, eu falo de um grupo que está ali, frio, desumano, apático, perverso mesmo. Isso. Né? Muito omisso. E só para concluir, é indiscutível dizer que a pandemia do Covid-19 vai deixar resultados marcantes para as nossas vidas, porque ela impactou em todos os setores da sociedade, tanto para a sociedade internacional quanto para a sociedade interna dos estados. E quanto a isso, vocês têm algo mais a acrescentar? Eu tenho. Eu queria dizer para vocês, assim, o próprio roteiro de entrevista que foi confeccionado, ele acaba refletindo uma ordem econômica, essa dicotomia, digamos, essa falácia entre salvar vidas e salvar a economia. O próprio roteiro, ele acaba corroborando com esse discurso que nós estamos vendo e combatendo. Então, assim, eu queria ter podido ver questões voltadas para a vida, para as pessoas, né? Então, eu queria fazer essa ponderação final,
né, que a gente acha que o debate é importante, com certeza, mas eu queria fazer essa ponderação em relação a próprias questões que foram levantadas, porque a gente poderia... Eu lembro muito, inclusive, Mila foi minha aluna, que quando a gente vai tratar do mundo contemporâneo, quando a gente fala, por exemplo, das guerras, os alunos se interessam muito pela Primeira Guerra, se interessam muito pela Segunda, pela carnificina, né? E quando a gente vai falar, por exemplo, da vida, né? Quando a gente vai falar de como algumas pessoas reconstruíram suas vidas, mesmo tendo passado pelos horrores do campo de concentração, é uma história que não comove tanto. E aí eu acabo fazendo essa ligação com o que o professor acabou de dizer, né, que essa perversidade, ela não está em Bolsonaro apenas, ela está no Congresso, ela está nessas pessoas que vestem a camisa do Brasil e se dizem patriotas, mas que não usam a máscara, não pensam na coletividade, né? Então, o nosso país, ele padece muito da síndrome do capitão do mato, da Casa Grande da Senzala, né? Eu vejo muito isso também. Então, isso acaba... a eleição do Jair Bolsonaro, ele escancarou alguns mitos, né? O mito da democracia racial, do povo hospitaleiro, do país alegre. A gente viu que a gente não é nada disso. E a pandemia escancarou esse lado perverso, doentio, mórbido, que o povo brasileiro tem, infelizmente. Não é o país do carnaval, como alguns antropólogos dizem, não somente um país do carnaval, como se pintou aí para o mundo, mas é um país também que vê a morte como um espetáculo. Eu vejo também isso, infelizmente. Obrigada, meninas, meninos. Pois é, eu queria só mesmo agradecer, corroborar a ideia da professora. Eu acho que é um outro debate que poderia ser feito, principalmente se fosse no campo da história, da antropologia, e talvez do direito, democracia e direitos políticos, que é uma disciplina do curso. Eu vejo que alguns países, como o próprio Estados Unidos, que tem escancarado historicamente o racismo, mas você vê um Estado que tenta, de certa forma, se fazer presente e utilizar de políticas, inclusive rigorosas, contra essas práticas, né? Você vê lá que a sociedade reage ao racismo, né? Você vê que as pessoas, mesmo cometendo, sofrem punições severas. O Estado, de certa forma, mesmo sendo um país racista, mas você vê no Brasil o inverso. Nós estamos vendo hoje o mais lado perverso desse ser, desse sujeito constituído desse mundo simbólico que é o brasileiro, não como alguém que combata isso, pelo contrário, mas alguém até que estimula o não combate. Quando você vê o próprio governo, às vezes, respaldando essas práticas fascistas, misóginas, racistas, e delas, inclusive, se consolidando agora no nosso imaginário. Eu acredito que depois que nós passarmos por essa fase, muita gente, muitos grupos vão ficar aí consolidados, né? O neofascismo no Brasil, não mais como alguém que ficou escondido nos porões dentro do esgoto durante muito tempo, mas alguém que, inclusive, descobriu que tem líderes, que tem teóricos, que tem bandeiras, que tem movimentos, que tem organizações, né? Isso me entristece, porque eu não vejo o problema, o Jair Bolsonaro, eu não vejo isso. Eu vejo todo o grupo de brasileiros que está envolto disso aí, né? Eu acho que isso aí é muito mais grave, porque são esses que vão ficar depois de 2022, né? E é uma coisa para, assim, um debate para ser levantado e que, inclusive, será levantado, com certeza, depois de 2022. E obrigado, né? Obrigado a todos, obrigado à professora Márcia, né? Desculpem aí por alguns momentos de exaltação, porque a gente, né, vocês também são alunos de direito, a gente vê nossa democracia sendo corroída, e a gente vê e a professora Márcia sabe que ela é uma construção histórica, ela não foi uma dádiva, nem um presente, nem um governante, mas uma luta histórica, e a gente de repente vê por personalidades, por questões personalíssimas, uma instituição ser corroída, ser demolida, ser destruída, desvalida, desmoralizada.
Isso gera uma revolta para a gente que tanto está aí na área jurídica como estamos aí na área histórica. A gente consegue fazer esse link entre esses dois momentos, do direito e o direito histórico, e a história do próprio direito. Isso, às vezes, gera, de fato, uma revolta e a gente chega a se exaltar. Mas como nós sabemos que a história é dinâmica, a sociedade é dinâmica, e o direito é fruto dessa sociedade e dessa história dinâmica, quem sabe, né, a gente, do nada, que eu não vejo nada, não consigo ver, não consigo vislumbrar, né, mas desse nada não sai alguma coisa. Esse ovo, ele sempre gera alguma coisa. E amanhã ou depois a gente possa estar aqui falando de avanços que nós tivemos e de mudanças que nós tivemos e de esperança que nós tivemos, né? Então, obrigado, boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Então, gente, o nosso episódio vai ficando por aqui e eu, claro, não poderia deixar de agradecer a todos os envolvidos, em especial os nossos convidados, a Márcia Costa e o Neudson Castelo Branco, que fizeram ser possível a concretização desse episódio. E também, não menos importante, você aí, nosso querido ouvinte, obrigado por continuar conosco até o final. E digo mais, você que se interessou pelo conteúdo e deseja se aprofundar, tenho uma boa notícia para você. Aqui na descrição do nosso vídeo disponibilizaremos links com materiais sobre tudo o que você acabou de ouvir. Esse podcast foi produzido por Ana Caroline, Graziele Conceição, João Victor, Lucas Eduardo, Maria Rawane, Mila Cristina, Tainara Lemos e Yasha Alves.